Olá pessoal, boa tarde ou bom dia ou boa noite, né? Estamos iniciando mais uma aula assíncrona de materiais de construção mecânica, hoje dia 9 de novembro de 2020, e nós vamos hoje continuar então a resolução de exercícios relacionados ao sistema ferro-carbono, né? O diagrama de fases em equilíbrio do sistema ferro-carbono. Então, só retomando um pouquinho algo que a gente já tinha conversado, né? Então, a gente consegue classificar os aços do sistema, os aços carbono, né? Que são os aços que pertencem ao sistema ferro-carbono, a gente consegue classificar eles de acordo com a composição química, né? Então, quando o aço ele tem 0,8% de carbono, esse aço ele é chamado de aço eutetóide, tá? E aí, aqui do lado, só para a gente conseguir visualizar, né, como ocorre a mudança na microestrutura desse aço, né? Então, imagina que esse aço, ó, com 0,8% de carbono, ele esteja inicialmente a uma temperatura um pouco mais elevada, né, nesse pontinho aqui. Então, nesse pontinho eu tenho só a fase austenita, né, que é o gama. Então, eu tenho grãos de austenita. A partir desse ponto, conforme eu vou baixando a temperatura, ó, eu passo dessa região onde eu tinha só austenita para essa região aqui de baixo, onde eu vou ter ferrita mais cementita. Lembrando que a ferrita e cementita juntas, quando elas têm esse formato aqui, ó, de lamelas, elas formam a perlita, né? Então a perlita ela não é uma fase, ela é a mistura de duas fases que são a ferrita e a cementita. Então, quando eu passo aqui para baixo, para essa região, e até a temperatura ambiente, eu vou ter lamelas, né? Lamelas de ferrita e cementita compondo aí a minha perlita, tá? Então, toda a minha austenita se transformou em duas fases, ferrita e cementita, que juntas formam a perlita, tá? Quando o aço ele tem menos que 0,8% de carbono, a gente chama ele de hipoeutetóide. E aí o que acontece? Ó, vamos fazer o mesmo exercíciozinho de imaginar a formação da microestrutura. Então, se eu estou aqui em cima, ó, nesse ponto mais alto, eu estou numa região onde só tem austenita, né? Então eu só tenho grãos da fase austenita, né? Só grãos de gama aqui. Vou baixando a temperatura, chego nesse ponto aqui, ó. Agora eu estou dentro de uma região onde tem austenita mais fase alfa, que é a ferrita. Onde vai se formar essa fase alfa? Essa fase alfa vai se formar no contorno dos grãos da austenita que eu tinha. Então eu tenho agora, ó, grãos de austenita, e no contorno desses grãos eu tenho a fase alfa, que é a ferrita. Conforme eu vou baixando mais a temperatura, entro novamente nessa região de ferrita mais cementita, né? E aí o que acontece, ó? A ferrita que se formou no contorno de grão, ela permanece aqui embaixo, só que a austenita, ó, que tinha no interior dos grãos, ela vai se transformar em ferrita e cementita em lamelas, que juntas então são a minha perlita, né? Então lembra, perlita não é fase, é mistura de duas fases. Quais? Ferrita e cementita, são as lamelas, tá? E aí aqui, ó, no final, então, até a temperatura ambiente, eu vou ter contorno de grãos com ferrita e interior dos grãos com lamelas de ferrita e cementita, tá? E quando o aço ele tem mais do que 0,8% de carbono, a gente chama esse aço de hipereutetóide, tá? Então aqui, ó, veja, 0,8, o aço que a gente vai dar uma olhadinha, ele tem mais que 0,8. Foto dele aqui do lado. Então, ó, um exemplo, né, que é um aço de 0,95% de carbono, assim como no slide anterior, aqui tinha um exemplo, né, que é um aço com 0,45% de carbono. Então aqui, ó, se eu tiver numa temperatura mais alta, lá numa região só de austenita, eu vou ter só grãos de austenita, né? Conforme eu vou baixando a temperatura, ó, eu entro numa região aqui de austenita mais cementita, e onde vai se formar a cementita? Nos contornos de grão da austenita. Vou baixando a temperatura e aqui, né, entro de novo na região de ferrita e cementita, só que vejam, ó, a cementita que se formou no contorno de grão, ela permanece, e o que vai se transformar é a austenita. Então os grãos de austenita eles vão se transformar em lamelas de ferrita e cementita, ou seja, em perlita, tá? E aí no final então eu tenho grãos, eu tenho contornos de grãos com cementita e interior dos grãos com
ferrita mais cementita, tá? Veja que no anterior, no hipoeutetoide, aqui embaixo eu tenho contornos de grãos com ferrita e interior dos grãos com ferrita e cementita. Aqui, contornos de grãos com cementita e interior dos grãos com ferrita e cementita. Muito bem, posto isso, vamos resolver um exercício de um aço hoje com composição exatamente eutetoide, 0,8% de carbono, tá? A gente vai usar a regra da alavanca para calcular as frações volumétricas das fases, né, presentes para essas 4 temperaturas. Então, vamos dar uma olhada primeiro no nosso diagrama, né, nosso diagrama de fases em equilíbrio do sistema ferro-carbono. E aí, o que acontece? Aqui, ó, né, marquei aqui com a bolinha vermelha o que seria a minha composição de 0,8% de carbono, tá? Então, é a partir daqui que eu vou subir a minha linha até as temperaturas, tá? Subir até as temperaturas que eu vou analisar, né, que são as temperaturas pedidas no exercício, tá? Então, primeira temperatura é de 1500 graus Celsius, tá? Então, ó, 1500 eu subi a partir aqui da composição, né, de 0,8%, eu subi até lá os 1500 graus. Veja, quando eu subo, eu estou nesse ponto aqui, e esse ponto ele está dentro dessa região, ó, que ela é toda de líquido, tá? Então eu não preciso usar a regra da alavanca quando eu caio numa região que eu chamo de monofásica, ou seja, de uma fase só. Então eu posso dizer, ó, que é 100% líquido, sem problema, sem fazer cálculo, tá? Segunda temperatura, ó, 1450 graus Celsius. Então, se eu pego aqui, ó, né, dos meus 0,8% de composição e subo até os 1500 graus Celsius, está mais ou menos nesse ponto, lembra lá da alavanca, né? Então, a partir do ponto que eu estou, eu vou estender minha alavanca tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, quando eu estendo minha alavanca aqui para a esquerda, ó, eu bato nesse ponto do gráfico e desço. Eu vou considerar aqui mais ou menos meio, tá? 0,5. E a partir desse ponto, quando eu vou para a direita, eu bato no meu gráfico aqui e desço para ver que valor é esse. Eu vou considerar 1,2, tá? Então, vou montar a minha alavanca, ó. Como vai ficar? Montei a minha alavanca. No meio, sempre vai a composição que o exercício me diz, ó, 0,8. Desse lado aqui, a gente está vendo pelo gráfico, ó, que é o 0,5. E do lado de cá eu vou considerar 1,2. Então 0,5, 1,2. Quais fases eu tenho nessa região que eu estou? Veja, eu estou nesse pontinho aqui, ó, que está dentro dessa região aqui, que tem austenita mais líquido. Então lá na minha alavanca eu vou escrever igual está aqui no gráfico. Austenita do lado esquerdo e líquido do lado direito. Então, ó, austenita do lado esquerdo, líquido do lado direito. Porcentagem de austenita, vou calcular primeiro, tá? Então lembra que é sempre o braço oposto, né? Então o braço da austenita é esse que está embaixo dela. O braço oposto é o braço aqui do líquido, tá? Então é o tamanho do braço oposto, ou seja, 1,2 menos 0,8 dividido pelo tamanho total da minha alavanca, que é 1,2 menos 0,5. Montei aqui, multiplico por 100 para obter a porcentagem, faz lá com a ajuda da calculadora, vai dar 57,14%. Agora eu vou fazer o cálculo da porcentagem de líquido. Então é a mesma ideia. É o braço oposto ao braço do líquido dividido pelo tamanho total da alavanca. Então veja que nas duas continhas, ó, o denominador aqui, a continha do denominador é a mesma. Aqui é 1,2 menos 0,5, 1,2 menos 0,5. O que muda é em cima, né? Então aqui, ó, o braço oposto ao braço do líquido é o braço da austenita, ou seja, 0,8 menos 0,5. Não esquece que é sempre o valor maior menos o valor menor. Então, 0,8 menos 0,5 dividido por 1,2 menos 0,5, fazendo a continha, multiplicando por 100, 42,86%. Lembra que quando eu somo essa porcentagem com essa outra aqui, eu tenho que obter 100%, tá? Valores muito menores ou maiores indicam que algo está errado, tá? Terceira temperatura de 1000 graus Celsius, letra C. Então, ó, se eu subo aqui até os 1000 graus Celsius, eu estou numa região grandona aqui, onde eu só tenho austenita. Então, se eu estou numa região monofásica, de uma fase só,
eu não preciso fazer regra da alavanca, eu sei que é 100% de austenita, tá? Agora, 500 graus Celsius. Se eu pego aqui, então, ó, a partir do meu pontinho, que é a composição do meu aço, 0,8, e subo até os 500 graus Celsius, vai estar mais ou menos aqui. Se eu vou para a esquerda e vou para a direita, aqui na esquerda, ó, eu vou considerar 0,05, tá? E lá na direita eu vou considerar o 6,7. Então minha alavanca ela vai ficar como? Ó, ela vai ficar no meio a composição do aço, que é 0,8. Desse lado de cá eu estou considerando 0,05, menos que 0,1, né? Do lado de lá eu estou considerando 6,7, tá fácil de ver, né? Ele vem até o 6,7. Beleza, quais são as fases? Ó, ferrita e sementita, tá? Então, ferrita do lado esquerdo, sementita do lado direito. Vou começar calculando a porcentagem de ferrita, então é o braço oposto da ferrita, que é 6,7 menos 0,8, dividido pelo tamanho total da alavanca, 6,7 menos 0,05, isso daqui vezes 100 para ter a porcentagem, vai dar 88,72% de ferrita. Vou fazer agora o cálculo da sementita, tá? Então é o braço oposto a ela, que é o 0,8 menos 0,05, dividido pelo tamanho total da alavanca, 6,7 menos 0,05. Faço essa continha vezes 100, 11,28%, somando as duas porcentagens tem que dar 100%. Então tranquilo, beleza. Uma coisa importante que eu queria até comentar é o seguinte, ó, veja que nesse gráfico aqui, na verdade, ó, ele indica como composição eutetoide não o 0,8, mas sim o 0,76. Então, dependendo do livro que a gente consultar, a gente vai ver que a composição eutetoide ela é citada por alguns autores como sendo 0,76, 0,77. A gente arredonda para 0,8 para facilitar. Então, a gente pode considerar o 0,8 como sendo a composição eutetoide, tá? Abaixo dela hipoeutetoide, acima dela hipereutetoide. Tudo bem, gente? Obrigado. Vou deixar mais um exercício para vocês treinarem e me entregarem pelo Moodle. Até a nossa próxima aula. Obrigado.